como foi bem posto, eu estou aqui para falar com vocês sobre o sistema de pós-julgamento. O sistema de pós-julgamento é um sistema do Tribunal de Contas que foi implantado o ano passado, no início do ano de 2023. Esse sistema foi implantado. Nós já estamos agora comemorando, né, o primeiro ano de execução desse sistema. E o sistema de pós-julgamento no Tribunal de Contas, na verdade, a fase de pós-julgamento, ela fica sob a responsabilidade da vice-presidência. E o que é esse pós-julgamento? Bom, a fase de pós-julgamento, ela envolve o acompanhamento da execução dos débitos e das multas que são imputados, os débitos imputados, as multas aplicadas pelo tribunal. Compreende também a questão da gestão da lista de idoneidade, que será explicado mais adiante. As contas irregulares, os gestores com contas julgadas irregulares. Então, todo esse acompanhamento dessas contas irregulares fica sobre a responsabilidade da vice-presidência. O acompanhamento das contas irregulares e o envio, a cada 2 anos, da lista de gestores com contas julgadas irregulares ou rejeitadas, que é enviada a cada 2 anos, ao TRE, e, por fim, o monitoramento do cumprimento das determinações impostas, né, pelo tribunal nos seus votos, né, no julgamento dos processos. Importante ressaltar que, no que diz respeito ao monitoramento das determinações, a gente está trabalhando no desenvolvimento dessa parte do sistema, desse módulo do sistema, que a gente costuma chamar, e deveremos implantar uma primeira versão do monitoramento das determinações ainda neste ano de 2025. Eu acho que eu falei 2023 em relação à implantação do sistema de pós-julgamento. Na verdade, foi em janeiro de 2024. A gente acabou de virar o ano, estou ainda... Mas, enfim, foi janeiro de 2024, nós estamos comemorando um ano de implantação desse sistema. E... eu vou passar a apresentar para vocês, tentar apresentar de forma mais dinâmica possível o sistema de pós-julgamento. Eu sei que a maioria de vocês são gestores novos que estão entrando agora, então é importante que vocês conheçam esse sistema, é importante que vocês venham, né, participar com a gente da construção dessa base de dados, de informações no que diz respeito ao pós-julgamento dos processos do Tribunal de Contas. Então, no caso do sistema de pós-julgamento, existe um link para o sistema que está na página de entrada, que a gente chama de homepage, né? Na página principal do site do Tribunal de Contas na internet, que é esse link que está apontado aí, sistema de pós-julgamento. Antes de falar propriamente das ações, das funcionalidades do sistema, é muito importante que a gente entenda que o sistema de pós-julgamento, ele prevê a existência de 4 tipos de usuários, ou 4 perfis de usuário, como está bem posto aí. Que perfis são esses? Que tipo de usuários são esses? Então, em primeiro lugar, a gente tem o gestor de unidade jurisdicionada, que é um perfil previsto no SPJ. Depois a gente tem as pessoas que trabalham junto às procuradorias, então temos o perfil procuradoria. Temos também o perfil legislativo, pessoal que trabalha junto às câmaras legislativas. E, finalmente, temos o perfil devedor. Eu vou procurar falar agora e mostrar algumas telas, algumas funcionalidades, algumas ações que vocês precisam executar com o sistema de pós-julgamento para cada um desses perfis. Em primeiro lugar, a gente tem o perfil gestor de UJ, né? Então, o gestor de UJ, no sistema de pós-julgamento, ele pode acompanhar o andamento das certidões de débito emitidas pelo tribunal em processos envolvendo a sua UJ. Então, processos que tenham multas ou débitos em favor da sua UJ, ou seja, cujo erário credor seja o seu município, você, gestor da UJ, pode acompanhar a execução desses processos junto ao sistema de pós-julgamento. Nós disponibilizamos, desde o início do ano passado, quando o sistema foi implantado, uma série de vídeos que demonstram, né, que apresentam um passo a passo da utilização de cada uma das funções, das funcionalidades dos sistemas que são relacionadas a cada perfil. Então, no caso de gestor, a gente tem um vídeo bem interessante que mostra o passo a passo. Primeiro dá uma visão geral de como você loga e depois
como você loga no sistema, como você entra, né, quando você tem acesso ao sistema, e depois algumas funcionalidades, no caso aí, como você faz para visualizar eventuais pagamentos que já tenham sido feitos em relação a certidões, né, em favor do seu município. Então, por exemplo, no caso do gestor de UJ, para entrar no sistema de pós-julgamento, o primeiro passo, obviamente, é se credenciar, né? Eu preciso informar um login e uma senha. Para o caso de gestor de UJ, o login é o CPF e você tem uma senha. Caso você já tenha acesso ao ETC-EPE, que é o Sistema de Processo Eletrônico do Tribunal, é utilizado o mesmo acesso. Então, no caso de gestor de UJ, quando ele entra no sistema de pós-julgamento, aqui a gente tem, né, o nome da prefeitura, que está tarjado por questões de privacidade, apesar de que todos os dados aqui são dados fictícios. Então, o perfil, né, gestor de UJ, ele tem acesso a todas as certidões, né, todos os valores, né, passíveis de serem executados em favor do seu município. Então, aqui nós temos um caso, há somente uma certidão e a certidão é pendente. Ainda no detalhamento dos débitos e das multas, é possível verificar detalhes sobre esses valores. Então, você tem aqui o número do processo, o nome do responsável, ou seja, o devedor, que aqui está tarjado por questões de privacidade. Qual é o item de deliberação? Então, aqui trata-se de um débito, e aí você tem valores, uma série de informações, inclusive as movimentações que essa certidão já tenha, na sua fase de execução, já tenham acontecido. E, por exemplo, você pode, por exemplo, clicar nessa lupa aqui e ter acesso a eventuais pagamentos desse débito. Então, aqui a gente vê, na parte de cima, dados gerais sobre a certidão, né? O número da certidão, o valor que foi inscrito em dívida ativa, e aqui o detalhamento dos pagamentos. Então, essa é a visualização do gestor da unidade jurisdicionada. No caso de procuradoria, vamos falar agora sobre esse perfil. O papel da procuradoria no sistema de pós-julgamento é a responsabilidade de enviar as informações referentes à execução da cobrança dos títulos executivos extrajudiciais emitidos pelo Tribunal de Contas. Então, a execução é feita pela Procuradoria e ela precisa informar o passo a passo dessa execução ao tribunal através do sistema de pós-julgamento. Falando um pouco do fluxo, né, do fluxo de execução. Como é que tudo começa quando o processo no Tribunal de Contas transita em julgado. Então, quando ocorre o trânsito em julgado do processo, se é um processo que tem débitos ou multas municipais em favor do município, o sistema de pós-julgamento, ele processa essas débitos, essas multas, ou seja, essas deliberações, e emite as certidões de débitos. Essas certidões, então, são encaminhadas, né, chamadas de título executivo, são encaminhadas à Procuradoria. Então, o SPJ encaminha os títulos executivos para execução pelas procuradorias. Aqui começa o trabalho de vocês. Vocês vão efetivamente executar esses títulos executivos. Então, primeiro passo, a inscrição em dívida ativa. Então, a partir dessa situação aqui, todas as ações precisam ser informadas ao tribunal através do SPJ. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Procuradoria inscreve o título em dívida ativa e informa no SPJ, informa o tribunal através do sistema de pós-julgamento. Em qualquer momento, a partir da inscrição em dívida ativa, pode haver a negociação ou pode haver o pagamento. Lembrando que negociações e pagamentos também precisam ser informados ao Tribunal de Contas através do SPJ. Pode haver necessidade de protesto, e aí a Procuradoria, ao protestar o título executivo, ela também deve informar o Tribunal de Contas. E se for o caso de se chegar às vias de execução judicial, a Procuradoria, ao ajuizar o título executivo, também deve informar o tribunal essa ação. Voltando na questão dos vídeos, a gente tem... Esses vídeos estão disponíveis na página do tribunal na internet, naquele link que eu mostrei do SPJ. A gente tem uma série de vídeos aqui dirigidos às procuradorias, a usuários com o perfil de procuradoria, para que eles possam
executar cada uma daquelas ações que foi falada. Então, vou mostrar aqui, tentar mostrar de forma mais dinâmica possível esses vídeos. Então, em primeiro lugar, após se logar, após se identificar com CPF e senha, é possível visualizar as comunicações que foram enviadas pelo SPJ. Então, aqui nós temos um usuário com perfil Procuradoria logado, ele visualiza todas as certidões que foram emitidas pelo tribunal em favor do município em questão. Então, ele pode clicar aqui para visualizar as comunicações recebidas, que nós estamos no canto inferior direito da tela, visualizar as comunicações recebidas. E aqui, por exemplo, nesse caso, a primeira comunicação que o SPJ manda, né, o tribunal envia através do SPJ, é justamente o ofício informando o trânsito em julgado do processo. Então, após visualizar a comunicação, o sistema já preenche aqui a data da ciência. A partir desse momento, cabe à Procuradoria iniciar o processo de execução. Então, o próximo passo seria a inscrição em dívida ativa. A informação da inscrição em dívida ativa é muito simples no SPJ. Após inscrever em dívida ativa, o usuário com perfil Procuradoria entra no sistema, seleciona o processo, a certidão em questão e vai executar a ação de informar a inscrição em dívida ativa. Então, para informar a inscrição em dívida ativa, é preciso, alguns dados são obrigatórios, como a gente vê aqui, nesse formulário, os campos que tem um asterisco do lado, que são o número da certidão e o valor da dívida ativa. É importante destacar que é preciso anexar documentos que comprovem essa certidão, e essa documentação vai ser devidamente analisada pelos técnicos da vice-presidência. Então, o documento precisa ser anexado, esse documento tem que ser em formato PDF, e todo documento anexado precisa de uma assinatura eletrônica. Então, você vai anexar o documento e vai assinar. E aqui você tem o dado da certidão, aqui é o número, esse usuário aqui é o número do usuário que anexou o documento, que a gente também está tarjando por questões de privacidade. E aqui você tem a certidão, a documentação acerca da inscrição em dívida ativa informada ao Tribunal de Contas. Em seguida, pode haver uma negociação. Então, aqui a gente tem o passo a passo de como informar a negociação, que também é extremamente simples. Ao selecionar a certidão em questão, o débito em questão, você vai clicar em informar a negociação. Obviamente que já tem que ter havido uma negociação prévia. E em relação à negociação, os dados que precisam ser informados de forma obrigatória são a quantidade de parcelas e o mês de início do pagamento. A partir dessas informações, o SPJ calcula qual é o valor da parcela. Se você clicar aqui em listar parcelas, você vai visualizar todas as parcelas, porque foi dito quantidade de parcelas. Em você confirmando essa negociação, o SPJ vai considerar que a negociação foi salva com sucesso e o tribunal está agora informado de que a execução está prosseguindo e uma negociação foi feita em relação àquele título. É possível também informar todos os pagamentos efetuados. Mesmo processo, seleciona a certidão e vou clicar no botão informar pagamento. Em relação a pagamento, a gente tem a possibilidade de 2 tipos de pagamento. A gente pode ter um pagamento à vista ou, caso tenha sido feito um parcelamento, pode ter um pagamento por parcela. Então, você vai selecionar aqui, nessa linha, onde tem qual será o tipo de pagamento cadastrado, à vista ou parcelado. Se à vista, você vai informar a data do pagamento, vai indicar se houve correção, /juros, ou se houve algum desconto. Se o pagamento for parcelado, você vai informar qual é a parcela, qual é a data, de forma obrigatória, e se houve alguma correção, juros ou desconto. Em ambos os casos, é preciso anexar o documento de comprovação do pagamento. O mesmo esquema já apresentado. Precisa ser um documento no formato PDF e precisa ser assinado digitalmente. Toda essa documentação, ao chegar no tribunal, é analisada pelos técnicos da vice-presidência.
Por fim, ainda não, ainda tem 2, né? Vamos agora falar do protesto. É possível, uma vez que o título tenha sido protestado, é preciso informar ao tribunal, através do sistema de pós-julgamento, esse protesto. O procedimento também é relativamente simples. Ao selecionar a certidão, você vai clicar no botão Informar Protesto. No caso de protesto, os campos obrigatórios são o valor protestado, e aí é importante destacar que a partir desse momento, esse passa a ser o novo saldo devedor, e a data do protesto. Também uma documentação comprobatória é importante que seja anexada e assinada. E por último, caso seja uma situação de processo judicial, a Procuradoria vai ajuizar um processo judicial, essa informação é importante que ser repassada ao Tribunal de Contas através do SPJ. Aqui, ao selecionar informar processo judicial, a única informação requerida é o número do processo judicial, porque a partir desse momento, o acompanhamento vai passar a ser feito através do PJE, que é o sistema de processo judicial eletrônico. Com isso, a gente finaliza todo o passo a passo, né? As possíveis ações do usuário cujo perfil é Procuradoria. O processo judicial salvo com sucesso. E agora vamos falar sobre o perfil legislativo. O perfil legislativo no SPJ, ele é responsável pelo envio de informações referentes ao julgamento das contas do prefeito em processo de prestação de contas de governo. Falando um pouco sobre esse fluxo, mais uma vez, tudo começa com o trânsito em julgado. Então, o processo de prestação de contas de governo transita em julgado no tribunal, como vocês todos acredito que sabem, com certeza. O Tribunal de Contas, em contas de governo, ele emite um parecer prévio. E esse parecer prévio, após o trânsito em julgado do processo, ele é encaminhado ao Legislativo Municipal. Então, o SPJ envia o ofício de comunicação de julgamento ao Legislativo Municipal. Existe a possibilidade de reiteração, porque, segundo a Constituição Estadual, há um prazo de 60 dias. Findo esse prazo, se não temos informações sobre o julgamento pela Câmara Legislativa, o Ministério Público de Contas reitera. Então, o SPJ faz essa reiteração do ofício de comunicação. E aí, a partir desse momento, compete às câmaras legislativas procederem ao julgamento da prestação de contas de governo, tomando por base o parecer prévio emitido pelo tribunal. É importante destacar que toda a documentação relativa ao regular julgamento pelo Legislativo Municipal, regular julgamento das contas de governo, né, do prefeito, pelo Legislativo Municipal, deve ser encaminhado ao Tribunal de Contas através do sistema de pós-julgamento, e essa documentação ela é analisada pelo Ministério Público de Contas. Vamos lá falar um pouquinho sobre essas ações, né? Como é que essas ações se processam no SPJ. Eu acredito que vocês estão concordando comigo que a utilização do sistema é extremamente simples. Uma vez que eu forneço as minhas credenciais de CPF e de senha, o SPJ já identifica quais são os perfis que você tem e já coloca você no perfil ao qual você tem acesso. Então, caso seja um usuário de perfil legislativo, a gente vai falar agora da primeira ação que ele pode fazer depois de se conectar, que é de visualizar as comunicações. Muito parecido com aquele do usuário Procuradoria, ao entrar no sistema de pós-julgamento, são mostrados os processos de prestação de contas de governo, cujo parecer já foi emitido pelo tribunal, já transitou em julgado e já foi encaminhado às câmaras legislativas para que procedam com o julgamento das contas do prefeito. Então, a primeira ação é visualizar essa comunicação. Então, vamos clicar aqui no canto inferior direito, onde tem este envelope azul. E ao clicar nesse envelope azul, você pode
clicar em visualizar a comunicação. Nessa visualização, você vai enxergar o ofício em que o tribunal informa o julgamento da prestação de contas de governo. A partir do momento que esse ofício é visualizado, essa data da ciência é preenchida. Lembrando que, neste caso em particular, se em 10 dias não ocorrer essa ciência, essa consulta, essa visualização, o sistema de pós-julgamento, ele considera a ciência tácita, após 10 dias. Bom, a próxima ação seria justamente responder a esse ofício de comunicação de julgamento. Mais uma vez entrando no sistema, eu vou clicar aqui em visualizar a comunicação, porque se eu não tiver visualizado a comunicação ainda, esse botão de responder comunicação, ele não fica disponível, então eu sou obrigado a primeiro visualizar a comunicação e depois responder o ofício de comunicação, clicando nesse botão aqui que corresponde a uma seta. A resposta desse ofício, ela pode ser duas informações. Eu posso informar o resultado do julgamento, propriamente dito, que é o mais relevante, né, nessa história, mas eu posso também encaminhar ao Tribunal de Contas, mais especificamente ao Ministério Público de Contas, uma justificativa pelo não julgamento. Então, é possível selecionar esse botão aqui de justificativa e encaminhar ao tribunal uma justificativa pelo não julgamento, até porque existe um prazo na Constituição para isso. A outra opção é informar, sim, se for uma justificativa, eu preciso anexar um documento, esse documento precisa ser no formato PDF e esse documento precisa ser assinado digitalmente. A outra opção é informar o resultado do julgamento. E aí, há uma série de campos nesse formulário que tem preenchimento obrigatório. O primeiro, o resultado do julgamento. Qual foi o resultado do julgamento da Câmara em relação à prestação de contas do prefeito? Segunda informação, qual foi o quórum desse julgamento? E esse quórum ele é formado pelo número de votos pelo resultado e pelo total de parlamentares no município. A data do julgamento e se o julgamento acompanha ou não o julgamento do tribunal. Em relação a essa questão do quórum, é importante relembrar, né, que o julgamento do tribunal, o tribunal faz um julgamento quando ele emite um parecer prévio, né? O julgamento do tribunal ele só deixa de prevalecer se o quórum do julgamento do legislativo for qualificado, ou seja, ter um quórum de 2/3 ou mais, né? Maior ou igual a 2/3 dos votos, ok? Basicamente é isso. Aqui também documentos precisam ser anexados e aqui tem um dado importante. Existe uma resolução do Tribunal de Contas, que é a resolução 08 de 2013, que elenca todos os documentos que precisam ser enviados sobre o julgamento das contas de um prefeito. Então, a gente tem aqui essa série de documentos. Então, temos o julgamento, o ofício de julgamento, a notificação dos interessados, a motivação do voto, o extrato de publicação e as atas das sessões. Toda essa documentação, mais uma vez, em formato PDF e assinada. E é importante destacar que, neste caso, essa documentação será analisada pelo Ministério Público de Contas. Acho que é isso sobre o perfil legislativo. Uma informação final a esse respeito é um levantamento dos dados que temos. Esses dados são de fevereiro de 2025, fevereiro último. Então, nos últimos 15 anos, o tribunal emitiu 2.613 pareceres prévios. Destes, 1.465 contas foram aprovadas pelo Legislativo. 572 foram rejeitadas. Existe 457 aguardando julgamento. E aí é importante destacar que não significa obrigatoriamente que o Legislativo não julgou. Significa que o Legislativo não informou ao Tribunal de Contas esse julgamento. Ok? Além dessas, existem 118 que estão em análise pelo MPC. Como eu falei para vocês, toda a documentação precisa ser analisada pelo Ministério Público de Contas e há um julgamento suspenso. Finalmente,
mas não menos importante, temos o perfil devedor, que é justamente todo aquele a quem o tribunal imputou um débito ou aplicou uma multa. Em alguns casos, é possível, pelo SPJ, negociar, gerar boleto, antecipar parcelas e visualizar pagamentos. Como o público aqui, nosso público aqui não está focado nos devedores, e sim nas procuradorias e no legislativo, eu não vou mostrar os vídeos desse usuário, né, desse tipo de usuário, mas, mais uma vez, reforço que todos esses vídeos estão muito bem apresentados no nosso site, na internet. Falando um pouco sobre a situação dos usuários, né, no sistema de pós-julgamento, que é um número que a gente acompanha diariamente, e agora com a entrada de novos gestores, é importante que a gente esteja vigilante nessa questão. Com dados de fevereiro, nós tínhamos 99 usuários cadastrados no perfil gestor de UJ, 112 usuários cadastrados no perfil procuradoria. Se a gente fizer a conta de que temos 184 municípios, estamos aí, é um número representativo, 112, já passamos da metade, mas precisamos avançar, né? Porque na hora que o tribunal julgar um processo, esse processo transitar em julgado, e esse processo tiver débitos ou multas em favor do seu município, é importante que a Procuradoria, ao tomar as ações de execução desses títulos, informe ao tribunal. E no que diz respeito ao perfil legislativo, esse número está um pouco maior, graças a Deus. Existe um trabalho muito grande, nosso pessoal aqui no Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, faz esse trabalho junto às procuradorias, junto às câmaras municipais, para fomentar esse cadastro, para fomentar esse envio de informações. É tanto que estamos aí com esse número bastante representativo, porém, ainda aquém dos nossos 184 municípios. No que diz respeito à questão dos débitos a executar, esse gráfico, ele mostra dados de valores, né? Valores, aqui são os 20 maiores montantes, né, vamos dizer assim, de débitos a serem executados pelos municípios, seja débito municipal, seja multa municipal cujo credor, o erário credor seja o município, seja multa municipal em favor do município. Então, mais uma vez, eu repito, esse número indica o que foi imputado, o que foi aplicado, não significa obrigatoriamente que esses valores não sejam menores. O que ocorre é que o tribunal não tem a informação. Então, mais uma vez, reforçar a importância dessa parceria para que vocês nos informem a execução dos débitos pelas suas respectivas procuradorias. Bom, para finalizar, mostrar aqui para vocês duas consultas que estão disponíveis no site do tribunal na internet. A primeira é a consulta de gestores com contas julgadas irregulares ou rejeitadas. Essa consulta é a base da lista que o tribunal envia a cada 2 anos para a Justiça Eleitoral. A gente aqui tajou o nome e a unidade jurisdicionada por questões de privacidade, mas nós temos o número do processo, a modalidade processual e a data do trânsito em julgado. E é importante destacar que naqueles casos de processos de conta de governo, temos a informação do julgamento do legislativo e sua data, né? Qual foi o julgamento e qual foi a data. Uma outra consulta também disponível é a consulta de declaração de inidoneidade, que está aí na parte bem de baixo aqui dessa lista, no menu de gestores na internet. Declaração de inidoneidade. O Tribunal de Contas, nos seus julgados, em casos de gravidade destacada, danos expressivos ou fraude, o tribunal pode declarar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica inidônea. E essa inidoneidade ela tem um prazo, então esse prazo é definido, esse prazo não pode ser superior a 5 anos. E, através dessa consulta, é possível visualizar todas as pessoas físicas e jurídicas
Tornadas inidôneas significa que, no caso de pessoa jurídica, não pode contratar com a administração pública durante o período e pessoa física não pode assumir nenhum cargo público. Então, essa é a consulta de idoneidade. A gente tem aqui o número do processo, o prazo em meses, quando o processo transitou em julgado e qual é a data final dessa inidoneidade. É isto. Espero que tenha ficado claro para vocês.